Olá, olá a todos. Meu nome é Eduardo Marques, sou professor de Geografia e venho trazer aqui para vocês um assunto amplo, complexo, porém muito importante, né? Que é sobre os conflitos separatistas, nacionalistas, né? No mundo, ok? E vamos discutir sobre os conflitos na África, na Europa, né? Pegando aqui alguns exemplos, né? Só para a gente iniciar aqui o nosso debate, que esses conflitos eles têm vários significados, ali, na verdade, vários motivos, né? Então, guerras entre Estados e nações, guerras civis, guerrilhas, certo? Então, esse assunto é muito importante. Compartilhe esse vídeo, certo? Com os amigos. Vamos juntos em prol da divulgação científica. Bem, falando sobre esses conflitos, né? Então, nós vamos ter várias disputas de vários motivos, né? Disputas por território, soberania de estados nacionais, nacionalismo, separatismo, né? Rivalidades étnicas, religiosas, disputa por exploração de minérios, né? Até mesmo água. Então, existe vários conflitos sendo explodindo aí pelo mundo, né? Uma grande parte desses conflitos estão no continente africano, estão no continente asiático, né? Claro que nós temos que fazer uma interpretação que esses conflitos eles estão relacionados com povos que estranham a ideia de Estado que eles estão submetidos, né? Então, a gente pode entender que é um grande problema, né? Pegando um exemplo da África, que essa divisão da África foi arbitrária, né? Então, ela foi uma divisão a partir de um olhar do de fora, do colonizador, né? E não o olhar do povo, né? O povo, ele não foi consultado para a construção de um país, para a idealização de um país, né? Então, o povo ele não foi consultado para que Estado é esse que vai representar ele, né? Então, essa confusão gera ali conflitos de variadas ordens, formas, né, no continente africano. Um bom exemplo para a gente começar a discutir sobre a disputa por território, né? Aqui na América do Sul, nós temos um exemplo interessante, que é o território de Essequibo, né? É reivindicado pela Venezuela esse território. É um território que tem aí 160 mil quilômetros quadrados. É um território, ele é conhecido como pela Guiana Essequiba, ou Essequibo, né? Então, grande parte desse território é formado pela floresta amazônica, tem uma rica fauna, flora, é uma área rica em pedras preciosas, reservas de diamante, tem petróleo, né? A ExxonMobil já identificou que tem petróleo ali. Explodiu uma guerra nessa região, então o Tribunal de Haia já condenou que a Venezuela não podia, de forma arbitrária, estar ali reivindicando ou invadindo, né? De forma rude, de forma ofensiva, né? Mas o que acontece é que esse território está sendo disputado, está sendo reclamado pela Venezuela, né? E claro que isso acaba trazendo instabilidades geopolíticas na América do Sul, né? E a gente também tem que levar em consideração que muita gente está ficando no meio dessa confusão, no meio dessa guerra, né? Então, existem tribos indígenas e ali naquela região, né, como os Yanomamis, que são vítimas, né, que estão constantemente sendo ameaçados de expulsão, né, de tortura, e perda de terra e desaparecimento desse povo, né? Falando da África, a gente interpreta que a África ela é chamada ali uma
um continente excluída desse modelo de globalização, uma globalização submetida num sistema capitalista, né? O continente africano que tem ali um fraco mercado consumidor, exporta produtos de baixo preço, produtos primários, sofre com vários problemas sociais, né? Fome, guerras civis, AIDS, miséria, né? Então, vários países africanos passam por conflitos extremos, complexos e diversos, né? Como o caso de Ruanda, Burundi, Serra Leoa, Libéria, Sudão, né? Então, a África passa por um grave problema e a gente pode dividir, né, regionalizar economicamente o território africano em duas partes. Na parte norte e na parte sul, no extremo norte e extremo sul, o extremo norte é essa África ali, islâmica, muçulmana, né? Ali com Egito, Líbia, Argélia, Marrocos, Saara Ocidental. E a parte norte é essa parte da África do Sul, Namíbia, Botsuana, né? São duas áreas que, digamos assim, têm um desenvolvimento econômico mais avançado no continente africano. Já a parte central da África é uma parte muito complexa, muito pobre, onde há áreas críticas de fome, uma desigualdade social profunda, né? Grandes casos aí de conflitos separatistas, né? De rivalidades étnicas. Mas a gente também tem que destacar no continente africano a grande riqueza mineral, riqueza de diamante, riqueza de ouro, riqueza de petróleo, né? Principalmente ali na costa oeste da África, uma grande riqueza ali, pega casos de Congo, Gabão, Benin, Gana, Costa do Marfim, Guiné, né? Guiné-Bissau, Libéria, são países com uma grande diversidade, uma grande riqueza mineral, né? O norte da África também com uma grande riqueza petrolífera, o sul da África, ali na África do Sul, com uma grande riqueza de diamante, porém são minerais exportados a preços muito baixos, né? Por conta dessa dívida extrema que a África tem, né? Que perdura e é histórica e dificilmente vai pagar isso aí tudo, né? Para os países, diante dos países desenvolvidos, né? Existem também várias guerras civis na parte central da África, que a gente pode também estar identificando altos índices de violência interna, muitos movimentos separatistas, certo? Grandes deslocamentos de pessoas no continente, refugiados, né, se deslocando no continente africano de várias formas. Então é um continente que a gente pode identificar um grande barril de pólvora ali, né, com várias explosões acontecendo ao mesmo tempo. E tudo isso, pessoal, não é de hoje, porque isso é fruto da dominação europeia que ocorreu na África no início do século XV, né? Então, ali, o início do capitalismo vai proporcionar uma dominação, uma exploração, uma invasão europeia que não respeitou as diferenças e particularidades dos povos africanos e explorou, utilizou a mão de obra de forma agressiva, escrava, né? E dividiu a África a partir de elementos naturais e não culturais, né? Não respeitou as diferenças de povos, de etnias, e fez essa separação a partir de elementos naturais. Claro que isso pode ser considerado uma divisão arbitrária, uma divisão artificial, porque produzir um mapa apenas levando em consideração a presença de rios, de lagos, de montanhas, de florestas, de matas, de clima, de minerais, de minérios, e excluir as pessoas é criar um mapa estranho,
e totalmente artificializado, certo? E aí você divide a África de uma forma em que as famílias vão ser divididas, as tribos vão ser divididas, as comunidades, as pessoas vão ser divididas. E a partir daí o europeu vai criar estados com territórios que vão ser estranhos às pessoas. Esses estados, eles não representam as pessoas, né? E veja o tamanho do problema, né? Pessoas que eram inimigas, povos inimigos, vão ser obrigados a viver juntas. Pessoas vão começar a viver em territórios onde vão estranhar esse governo que vai estar explorando essas pessoas, né? Que não foram escolhidas por elas. Então, exemplos aí a gente pode botar a mil aí, né? Então, a Nigéria seria um exemplo, como a Guerra de Biafra, que foi uma tentativa mal sucedida do povo Igbo de se separar da Nigéria. Podemos botar também aí o Boko Haram. O Boko Haram, pessoal, ele é um grupo terrorista, certo? Que é contrário à, digamos, cultura ocidental, certo? O Boko Haram, ele na verdade, quer colocar, né, a lei, né, a lei islâmica, né, na Nigéria, né, na verdade, denomina-se de Grupo Sunita para a Convocação e Jihad Talibã nigeriano, né? Pretende derrubar o governo nigeriano e instaurar um Estado a partir das leis islâmicas, certo? Outros grupos terroristas nós podemos identificar aqui como Al-Qaeda, né, que vai originar o Estado Islâmico, a Al-Qaeda que vai atuar no Oriente Médio, mas em outros países também, né? Então o Osama Bin Laden ele vai estar à frente da Al-Qaeda, é o grande líder da Al-Qaeda, né? Vai ser contra aí a invasão soviética no Afeganistão, certo? Quer unificar todos os muçulmanos no mundo e declarar guerra aos países ocidentais, certo? Claro que a gente até já discutiu sobre a ideia do Oriente Médio ser uma área indefinida, né? Porque não está dentro de nenhuma área de influência desse capitalismo internacional, né? O Estado Islâmico vai atuar na Síria e no Iraque, né? Então, o Estado Islâmico ele quer defender aí todos esses muçulmanos, defender esses muçulmanos dos infiéis. Quem seriam os infiéis? Os infiéis seriam os xiitas, que são, na verdade, islâmicos tradicionais, que são contrários aos povos sunitas, que são islâmicos bem mais que vê aí o islamismo de uma forma diferente, alternativa, né? E quer ali criar um governo islâmico, né, sunita no mundo, né? Tem relações com o Boko Haram, né? O Talibã, que vai atuar no Afeganistão, no Paquistão, né? Vai estar na guerra do Paquistão, é o Estado hoje, governa o Afeganistão, né? Então, esses grupos terroristas, eles estão atuando, certo? Em vários lugares do mundo, ok? Então, sobre a África, nós temos também outros exemplos, como o caso da Somália, né? A Somália que é dividida ali na parte norte inglesa e a parte sul italiana. E essa divisão, criando ali dois povos diferentes, criando duas facções, né? Diferentes dentro da Somália, né? Então, a Somália é um país bem situado. Geograficamente, a Somália está ali numa parte da África bem situada, né? No chifre africano. Mas é um país dividido entre dois povos, certo? E o Estado não consegue organizar, estruturar, resolver essa diferença, porque a Somália, o Estado do país Somália, ela é estranha ao seu povo, né?
Existem movimentos separatistas, existem movimentos para a independência, criando ali um novo país, a Somalilândia, né? Muitas guerras civis vão acontecer ali. Os Estados Unidos já tentou intervir, já tentou ali resolver, não deu em nada, foi mais conflitos, foi mais problemas, né? A Ruanda também é um país pequeno, colonizado pela Alemanha, colonizado pela Bélgica, mas também um país que vai ter uma divisão, dois povos que vão atuar ali dentro, os Hutus e os Tutsis. Os Hutus, uma grande maioria da população que é explorada sem privilégios, se os Tutsis, que é uma parte ali, minoria privilegiada, essas duas partes vão se conflitar constantemente e até hoje não se resolveu isso, né? Os Tutsis vão sofrer uma grande repressão, vão ser expulsos de Ruanda, né? E é uma coisa que a gente tem que entender, os países africanos eles vão sair da Segunda Guerra Mundial, passar por um processo de independência, né? Então, uma grande parte dos países africanos vão se tornar independentes ali após a Segunda Guerra Mundial. Mas isso não quer dizer que isso seja um movimento positivo, porque esses países eles vão se tornar independentes, vão ser estados independentes, mas estados cheios de problemas sociais, econômicos, de variadas formas, porque o povo, né, vão estranhar, vão questionar sobre esses estados, né? E aí bota-se aí como exemplo a Primavera Árabe, que vai ser uma onda de protestos contra ditadores, né, em países islâmicos, em países árabes no Oriente Médio, em países muçulmanos no norte da África, certo? Então o povo vai às ruas protestar contra esses ditadores, vai conseguir depor vários deles, né, como Muammar Gaddafi, Ben Ali, né? Então vários deles vão ser depostos, vão até morrer, né? E são ditadores que passam aí décadas no poder, certo? Sobre a Europa, né, a gente pode pegar aqui o exemplo da região do Cáucaso, que é uma região onde você tem uma presença de um povo islâmico, né? Muitos conflitos vão acontecer ali, ligados a nacionalismos e diferenças religiosas. Então, ali no Cáucaso, você vai ter a Chechênia e o Daguestão. E a Chechênia e o Daguestão, né, não são países, são comunidades, são projetos de países, né, onde dentro da Chechênia e do Daguestão vai ter vários grupos terroristas, né, grupos terroristas lutando contra a presença dos russos ali, né? Então, vários movimentos terroristas vão acontecer ali, conflitos vão se desencadear em Moscou, em Beslan, vão acontecer vários atentados, certo? Então, a Rússia, na Chechênia, tem grandes reservas, né, de petróleo, de gás, grandes explorações nessa região. Vários oleodutos saem dali, né, e vão ser exportados. Então, o povo ali é contrário à presença dos russos, e os russos eles têm uma importância enorme para a economia ali da região do leste europeu, porque ele exporta, né, gás, petróleo, não só para o leste europeu, mas para o mundo inteiro, certo? A Rússia, junto com a Arábia Saudita, junto com o Irã, Estados Unidos, são os países que mais exportam petróleo, gás, né, no mundo. Países europeus como a Alemanha, altamente dependente do gás, né, russo, do petróleo russo, né, e a Rússia deixou, né, vocês sabem que a Rússia deixou a Europa ali de joelhos, dependente desse gás, desse petróleo russo, né. Países como Hungria, países como Itália, Áustria, Alemanha, são países altamente dependentes do petróleo, do gás russo, né? A Rússia tem uma estatal, a Gazprom, que é uma grande fornecedora de gás, né?
E essa relação da Rússia com a China de aumentar ainda os seus vínculos econômicos, políticos e de crescimento entre essas duas nações, de parcerias entre essas duas nações, né? Criando novas rotas, novas conexões, né, de exportação de produto, né, de petróleo e gás. A Rússia, também a gente tem que botar como um exemplo a Ucrânia, né? O conflito que aconteceu na Crimeia, que a Crimeia era parte da Ucrânia, já não é mais, né? A Rússia já tomou de volta, né? A Crimeia era da Ucrânia após a Segunda Guerra Mundial, e aí depois que a União Soviética falece, né? A Crimeia ela vai passar por um processo de anexação pela Rússia. A Rússia vai anexar a Crimeia, né? E a Rússia também vai reivindicar ali uma parte do território leste da Ucrânia, né? Então, vários conflitos vão acontecer ali. O desejo da Ucrânia de se fazer parte do mundo ocidentalizado, da OTAN, de se afastar da Rússia, e a Rússia não permitindo esse afastamento, entendendo que ali a Ucrânia está numa zona de interesse da Rússia, uma zona de domínio russo, né? Uma zona que não é definida, é uma zona indefinida, né? Onde tem ali a presença de países que têm uma maior relação, né, até histórica, com a Rússia, né? E aí você tem também a Iugoslávia, que foi um país socialista, que não tinha grandes relações com a Rússia, com a União Soviética. A Iugoslávia foi um país nos Balcãs, né? Europeu, certo? Uma região com uma grande diversidade étnica, né? Na verdade, a Iugoslávia ela vai resistir à invasão dos nazistas, e o general Tito vai conseguir ali criar um país socialista, a Iugoslávia, que depois que ele morre em 1980, a Iugoslávia começa a se desfragmentar em vários países, né? A gente pode botar como exemplo o caso de Kosovo, né? Que Kosovo é um país pequeno que estava no território da Sérvia. A Sérvia não considera Kosovo um país independente, né? Nem a Sérvia, nem a Rússia. Mas Kosovo, com uma grande parte da população de Kosovo sendo albanês muçulmano, eles sempre tinham um desejo de se separar da Sérvia, né? E recebeu o apoio dos Estados Unidos, da União Europeia, e conseguiu se separar em parte da Sérvia, né? A Sérvia não reconhece a independência de Kosovo, a Rússia também não. Existe essa instabilidade na região, é uma região bem instável, com uma grande diversidade étnica, né? Então a Guerra do Kosovo foi um evento muito complicado. A Espanha, com a presença do País Basco, uma região muito antiga, né? Um povo que fala diferente, que é um povo bem mais antigo, tem mais de 5.000 anos, né? De história, eles têm bandeira. Existe um movimento terrorista dentro do País Basco, na Espanha. A Espanha não reconhece o País Basco. Então, o movimento terrorista ali do País Basco, o ETA, né? Que aí você tem a Pátria Basca e Liberdade, né? O ETA, ele reduziu suas atividades, mas ainda existe o sentimento de separatismo. A Catalunha também é uma região que quer se separar, que tem esse desejo de separar da Espanha. A Espanha não reconhece e não quer, não aceita essa independência, né? Então, só para você ver como existe esse sentimento de separatismo também na Espanha. E também a presença de um povo, o povo galego, né? Na região da Galícia, que também existe essa fica ali no norte, ali ao norte de Portugal, né? Está em território espanhol, ali ao norte, parte norte de Portugal, de se separar. A Irlanda e a Irlanda do Norte é outro caso interessante na Europa, que nós podemos aqui botar como exemplo.
Só para a gente entender, a Irlanda, a maioria da população é católica, e a da Irlanda do Norte é protestante. Como você tem uma situação de um Estado que professa uma religião, então você tem exclusão. Então não tem como um Estado que tem uma religião unir duas Irlandas. Mas existe aí um grupo terrorista, o IRA, que sempre teve esse objetivo de unificar as Irlandas, mas não foi possível. Essas Irlandas hoje é dividida, né? Então a Irlanda do Norte fica para a parte do Reino Unido e a Irlanda separada, né? Criando aí 2 estados diferentes, né? Então o IRA ele é apoiado pelos católicos da Irlanda do Norte, e os protestantes na Irlanda do Norte também criam aí os seus grupos terroristas, né? Para também reivindicar o seu lado. No final, pessoal, acabou ficando separado mesmo, né? Irlanda de um lado, Irlanda do Norte do outro. A Irlanda do Norte compondo aí o Reino Unido, que é formado por Escócia, Inglaterra e País de Gales, né? Bem, o vídeo ficou bem longo, eu tentei aqui acelerar um pouquinho, o tema é muito amplo, muito complexo, né? Mas eu acredito que ficou entendível aqui o nosso assunto, né? Compartilhe esse vídeo, né? Leva aí para os amigos, vamos levar para os debates. Vou ficando por aqui, agradeço bastante a atenção para quem chegou até aqui. Vamos juntos em prol da divulgação científica. Valeu!